Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, amigos que acompanham o grupo Momento de Oração. Meu nome é Ivana Raisk, eu faço parte do Movimento Espírita em Goiás, atualmente compondo a equipe do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. E hoje nós estamos juntos com vocês para refletirmos sobre mais uma passagem do Evangelho de Jesus. E esta passagem está no capítulo 10, o item 16, que nos fala sobre a indulgência. E o texto começa nos dizendo assim: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Bom, já começa nos lembrando a característica da indulgência, como sendo esse sentimento doce e fraternal. O sentimento fraternal é aquele que nós temos que ter em relação a toda a humanidade, porque o sentimento fraterno é o sentimento do irmão para o irmão. E nós somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus, o nosso mesmo Pai. Por isso a necessidade de desenvolvermos em nós esse sentimento fraterno da indulgência, da empatia, não é? De nos colocarmos no lugar do outro, porque é uma tarefa que Deus nos impõe no sentido de aprendermos a amarmos uns aos outros, como Jesus nos orientou. E o texto segue dizendo: a indulgência não vê os defeitos de outrem. Não vê. Vejam só que interessante. Nós lembramos daquela passagem de Jesus que fala que nós temos muita facilidade de ver o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso olho. E se nós formos parar para nos analisarmos, quantas vezes nós nos pegamos criticando alguém por algo que essa pessoa fez, mas se nós formos avaliar a nossa vida como um todo, nós provavelmente já fizemos aquilo, daquela mesma forma. Então, a empatia é tão necessária, nós nos colocarmos no lugar do outro, e quando nós fazemos isso, muitas vezes nós nem vemos o defeito do outro. Porque para nós, o que sobressai são as qualidades. Então nós não focamos no negativo, nós focamos no positivo, né? E aí o texto continua. Bom, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Às vezes nós vemos sim o defeito, nós percebemos que a pessoa está equivocada naquela atitude, mas nós não ficamos apontando isso, né? Nós evitamos ficar falando sobre isso, ficar divulgando o que o outro está fazendo de errado. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Olha que interessante. Então, se eu pego meu irmão em erro, eu não vou sair falando mal dele, eu não serei maledicente, eu não vou fazer fofoca, eu não vou ficar falando mal. Eu guardo para mim aquilo, né? E nós sabemos que nós podemos ajudar o nosso irmão quando nós percebemos que ele está em erro, orando por ele, muitas vezes conversando com ele de forma delicada, né? Levando-o a refletir sobre aquilo que ele está fazendo, mas não sair falando, não é? E aí o texto ainda diz assim: se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Gente, isso aqui é sério. Quantas vezes nós já nos pegamos conversando com alguém dizendo assim: olha, precisamos orar muito pelo fulano. Coitado, está tão obsidiado, você viu o que ele está fazendo agora? E aí nós aproveitamos para falar do outro, para criticar o que o outro está fazendo, mas com ares, não é, de bondade, como se nós estivéssemos realmente preocupados, precisamos orar. Então nós temos que ter muito cuidado, é uma vigilância que nós temos que ter conosco mesmo, para não cairmos nessas armadilhas que, infelizmente, os vícios morais que ainda habitam em nós
nos levam, não é, a cair. Na sequência, a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não terias feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Esse é um chamado tão importante para nós, porque muitas vezes, não é? Nós criticamos com tanta facilidade, nós encontramos com tanta facilidade o erro do outro, mas nós temos tanta dificuldade em enxergar que nós também erramos. Isso acontece porque nos falta humildade. A humildade, ela é a primeira virtude de base, porque somente desenvolvendo a humildade é que nós conseguimos seguir aquele processo do autoconhecimento, conforme nos indica Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando do conselho de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Para que nós possamos nos observar, nós precisamos estar atentos aos nossos atos, aos nossos pensamentos e sempre nos colocando no lugar do outro. Aquele que eu critico que está fazendo isso hoje, se eu estivesse na mesma posição que ele, será que eu faria diferente? Como é que seria? Então, é uma lição que realmente nos chama muita atenção para a necessidade do autoconhecimento, do domínio sobre os nossos pensamentos e atos. Na sequência, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Uma mensagem de José, espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. É interessante nós voltarmos e frisarmos: sede, pois, severos para convosco mesmo e indulgentes para com os outros. Percebam que foi isso que Jesus fez. Quando Jesus esteve aqui conosco, todas as atitudes, toda a vida de Jesus, ela foi assim irreprovável. Jesus, ele veio para nos exemplificar tudo aquilo que ele falava, que ele ensinava. E ele tinha o olhar de indulgência para com as pessoas, mas não deixava por isso de orientá-las, ensiná-las, mas com amor, sempre com amor. Então, se Jesus é esse nosso modelo, nós devemos segui-lo, de acordo com os bons espíritos. Ele é o espírito mais puro que já esteve entre nós e é o governador espiritual do nosso planeta, mas é também o nosso irmão, também filho de Deus, só que um irmão mais velho, mais experiente, que já passou por todo esse processo evolutivo que hoje nós estamos caminhando e hoje se dedica a nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E tendo esse Jesus como guia e modelo, e sabendo que quando estava na cruz, no momento de maior dor e sofrimento, ele rogou a Deus que perdoasse a humanidade, porque não sabiam o que estavam fazendo. Esse é o maior exemplo de uma pessoa que sabe ser indulgente, que sabe perdoar. Porque a indulgência, ela está intimamente relacionada
com o perdão. Quando nós somos indulgentes, nós não só evidenciamos o erro alheio, tentamos entendê-lo, por que a pessoa faz aquilo, mas nós perdoamos quando essa pessoa faz algo que por algum motivo nos atinge, nos machuca. Que essa mensagem nos sirva de reflexão a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.